com ele. Depois, mais adiante, ele diz: e qual rei indo na guerra contra outro rei? E o outro rei tendo um número muito maior. E o rei que vai à guerra contra esse outro rei, primeiro ele vai observar, ele vai fazer o cálculo, vai contar o seu exército, vai ver quanto ele tem, se ele pode ir na guerra contra esse maior rei. Então, ele vendo que não tem condição, ele manda um embaixador pedindo condições de paz. E Jesus conta isso referente à nossa vida para com Deus. Se nós não podemos contra Deus, devemos passar para o lado dele. Aleluia. Se você não pode, aleluia, entrar no reino dos céus com a vida errada que você está fazendo, pede condição de paz. Pede condição de paz e sirva ao Senhor. Mas trazendo também para um outro sentido, Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto. Quer dizer que nós devemos então, aleluia, ter determinação nos nossos corações, ter fé e seguir ao Senhor sem olhar para a circunstância. Tem uma passagem que de vez em quando nós citamos muito entre nós, não é? Falando que se tu não pode correr com os homens a cavalo, que se parar na enchente do Jordão, como tu vai competir? Então, se uma coisa simples, se eu estiver esmorecendo, fraquejando, como numa situação mais agravante eu vou subsistir ou manter-se em pé? Assim somos nós. Nós não podemos de maneira alguma vencer este mundo e herdar a vida eterna sem confiar no Senhor. Mas o interessante é que o Senhor sempre coloca o seu povo, desde o início do mundo, depois da queda do homem, até agora, Ele coloca em caminhos estreitos, em situações dificultosas, para tirar de nós o ego. Deus tem sempre um plano, porque nós estamos sempre levantando o capitão, levantando o nosso dirigente, o nosso eu, o nosso ego, as nossas ideias, os nossos caminhos. Mas os nossos caminhos não podem decifrar o dia de amanhã. O meu pensamento não pode decifrar, nem pode penetrar no futuro, mas Deus pode. Então, se Ele pode, eu tenho que confiar nele, não confiar em mim. Então é por isso que nós estamos constantemente sendo provados, para nós sempre entendermos que não podemos nada sem o Senhor. Muitos ateus, médicos, homens de diversas classes na sociedade, para Deus salvar alguns deles, Deus os colocou em situações difíceis, em momentos perigosos, entre a morte e a vida, entre o céu e o inferno, aleluia. E eles tiveram encontro com Deus, porque não puderam, por suas sabedorias ou com suas mãos, resolver o problema. E aí Deus manifestou a eles e disse para eles: eu sou o Senhor. Quando Moisés, um homem que durante 40 anos aprendeu toda a sabedoria do Egito, depois, por um espaço de 40 anos, já com 80 anos, ele aprendeu a ser pastor na terra de Midian, junto com seu sogro Jetro, e casou com uma de suas filhas, Séfora. Então, quando ele estava apacentando no Monte Sinai ali, as suas ovelhas, ele observou que uma sarça pegava fogo e não se queimava. Então ele se aproximou. Quando ele se aproximou, a voz do Todo-Poderoso disse: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. E Moisés sabia o ato de tirar a sandália dos pés, ele sabia o significado disso. Muitos crentes não sabem, porque são coisas do passado, da época dos judeus, da época do povo, daquele tempo. Até essa palavra está repetida de forma um pouquinho diferente no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Guarda teu pé quando entrares na casa de Deus. Moisés então guardou o pé dele. Paulo usa também a mesma expressão de outra forma: calçai os pés da preparação
Então tirar o calçado, guardar o pé, é tirar o teu ego. Quando a mão de poder o teu ego tirar, e calçar os pés na preparação do Evangelho, é encher o teu interior da fortaleza da palavra de Deus. O homem perdeu a razão quando deu ouvido a Satanás, e Deus disse que a serpente, Satanás ia pegar o pé de cada um. Mas havia uma promessa, que depois a mulher ia pisar a cabeça da serpente, que a igreja iria calcar com força, mas calçada. Descalça ninguém pode pisar em cima de uma serpente. Será que alguém pisaria descalço numa serpente? Ela abre logo a boca, porque as serpentes venenosas, ela detecta o calor do seu pé. Ela não enxerga bem, mas sabe que tem calor ali, e ela vai morder onde tem calor. Então, amados e queridos irmãos, quando Moisés ali esteve, Moisés sabia, conhecia, tinha a sabedoria do Egito, tinha entendimento, que é um homem sábio. Então, quando o Senhor disse tira, e ele imediatamente tirou e se humilhou diante de Deus. Quem és, Senhor? Eu sou. Deus disse assim: eu era o Deus de Abraão, aquele Abraão, eu era nada, eu sou. Abraão está vivo? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó teu pai. Aleluia. Moisés desmanchou-se ali, porque o homem, quando está na presença de Deus, ele tem que se humilhar, porque se ele não se humilhar, não consegue vencer. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vai te exaltar. Mas Ele só vai te exaltar quando você se humilhar, quando você entender que você deve caminhar, aleluia, debaixo das mãos de Deus, na direção de Deus. Deixa o seu ego, tira o calçado, tira a tua inteligência, dá de mão a tua própria sabedoria, diz o livro de Provérbios. Não te estribe do teu próprio entendimento, diz o livro de Provérbios. Tira tuas ideias fora, tuas vaidades, tira isto. Tira a sandália dos teus pés. Aleluia. E quando você vai se apresentar diante do Senhor, na casa de Deus, diz o livro de Eclesiastes, guarda teu pé quando entrares na casa de Deus. Não significa somente aqui no templo, não. Como uma religião, uma igreja evangélica, há muitos anos atrás, eu ficava olhando assim e dizia: ah, meu Deus, quanta falta de sabedoria. Ainda tem igreja que tem um local antes do templo que você tira os calçados, tem um monte de calçado. Parece que tem uma loja de calçado, aí todo mundo entra descalço para poder cumprir essa palavra. Entra descalço, com sapato, sem sapato, mas está calçado no ego, dentro do coração. Essas passagens foram deixadas para nós, para hoje nos serviços de compreensão, para nós estudarmos, compreender o que é tirar o calçado. Porque o homem, quando está calçado, ele está protegido, ele está firme. Até no nosso Brasil, quando a libertação dos escravos foi assinada, os donos de escravos, juntamente com as autoridades, pediram uma coisa: que todo escravo não podia andar calçado. Você já viu escravo de gravata e calça, mas descalço? Nunca viram, não? Vocês nunca estudaram, não? Irmão, eu só tenho a sexta série, mas eu gosto de vez em quando dar uma lida. Vocês nunca viram isso, irmãos? Nunca viram os escravos quando começaram a colocar chapéuzinho? Os escravos, assim que foi a libertação no Brasil, eles começaram a comprar os chapéus, começaram a comprar roupas, mas não podiam botar sapato. Tinha lá descalço, para todo mundo ver, aquele ali não foi um escravo. Eles queriam que o escravo fosse humilhado. Depois isso acabou, mas no início foi assim. Pode pesquisar na história, pode pesquisar. E vou dizer uma coisa para os irmãos: isso tem fundamento, o andar descalço. Uma pessoa descalça, uma pessoa calçada, é claro que uma pessoa calçada, vestida, todo mundo olha de forma diferente. Isso é natural do ser humano. Mas na época tinha um significado muito grande. Igual no livro também de Ruth, quando Boaz disse para Ruth, ali na eira, que tinha um remidor ainda mais chegado, mais próximo.
E ele disse para ela: olha, se ele te redimir, você vai casar com ele, senão eu te redimirei. Aí, no outro dia, ele se assentou junto com o ancião e chamou o determinado gemidor. Ele disse: ó fulano, chega-te para cá. E assim ele chegou: olha, aquela terra do Noemi, assim, e você é a pessoa mais chegada. Se você quiser tomar, você ficará com ela. Se você não quiser tomar, eu tomarei. Aí o fulano disse: não, eu vou tomar, eu vou remir. Aí Boaz disse: olha, você terá também que casar com Ruth, a Moabita. Ah, não poderia, para não danar a minha herdade. Então o que ele fez? Tirou a sandália, tirou o calçado do pé e deu para ele. Existia na lei também, quando uma pessoa cometia determinado pecado, tirava o calçado da pessoa e chamava a casa do descalçado. Então andar descalço naquela época era uma humilhação, era despojar-se de si mesmo, despojar-se do seu ego. É o que a Bíblia diz. Este hino foi feito por debaixo de inspiração divina, quando a mão de poder, irmãos, isso aqui é uma verdadeira mensagem. Quando a mão de poder, o teu ego tirar acima dos problemas, você vai andar. A questão é que muitos crentes hoje em dia, devido à modernidade e às mensagens modernas, acham que Deus dá vitória ao povo às tortas e às direitas. Deus requer santidade. Para Deus manifestar poderosamente, dar uma vitória maravilhosa e fazer o seu servo andar por cima da situação, Ele quer encontrar uma humildade, corações vazios das coisas do mundo, corações quebrantados, corações contritos. Quando o povo de Israel achava que o templo de Jerusalém era a coisa mais importante, era a obra mais importante dali, Deus mandou Isaías dizer: os céus é o meu trono, a terra é os cabelos dos meus pés. Isaías 66, 1, 2. Que casa vocês vão construir para mim? Diz o Senhor, se as minhas mãos fez todas essas coisas. Aleluia! Sabe por que Deus disse isso? Porque eles queriam que Deus olhasse para qualquer pessoa que entrasse no templo para orar. Aí Deus, depois dessa palavra, deu a resposta: mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Aleluia. Irmãos, tem pouco crente que treme da palavra de Deus. Tem pouco cristão que lê isso aqui com temor. Nós temos que ler a palavra do Senhor com temor, com tremor. Ter o coração quebrantado e contrito. É para esse que Deus olha. Deus sabe como o diabo tem nos atacado esses dias. E Deus sabe, está escrito no livro dele, como nós fizemos oração ao Senhor e como Ele deu resposta. Aleluia. Ele não me deu nenhuma resposta aqui na Bíblia, mas Ele me deu a resposta ao vivo. Aleluia. Aqui também ao vivo, mas eu quero dizer assim, através de pessoas. Eu fiquei maravilhado. E o irmão foi lá em casa ontem e disse assim: eu queria vir antes de ontem, na quinta. Eu falei: mas eu fiz a oração, foi hoje. Ele ligou, ninguém entendeu. Será que o número é o mesmo? Eu disse: não, mas foi Deus. Eu vi quando os olhos dele ficou até bem vermelho. Puxa, é mesmo, Edvaldo? É, eu fiz a oração ao Senhor hoje. Eu falei que hoje eu queria que Deus manifestasse. Eu estava pensando em parar com a obra. Porque, irmão, vou ser sincero com o irmão não sabe os valores, mas é estudioso por qualquer obra que você faça. E nós há muito tempo estávamos guardando um trocadinho para fazer isso aqui. Eu não tocava na massa, no cimento aqui, porque eu sabia que ia render muita coisa. Não era somente fazer uma cozinha ou fazer uma nova cobertura, né? Mas tudo tem um tempo de Deus. Mas tudo que é para a glória de Deus, para uma obra específica, seja nas coisas materiais, Satanás se opõe. Aleluia. Tobias, Sambalate, esses são os que se levantam para impedir a obra. Às vezes por falta de fé, um pouco de medo, a obra fica empatada, parada. Mas Deus logo levanta os profetas para animar o povo. Deus sempre levanta um Ageu, aleluia, um Zacarias, para animar o povo. Esdras, o sacerdote, o governador, Neemias, para o povo voltar ao trabalho. Aleluia. Tanto na obra material como
algo espiritual, nós não podemos parar, meus irmãos. Por isso, irmãos, eu digo uma coisa para vocês: sem fé é impossível agradar a Deus. E se o justo recuar, Deus não tem prazer nele. Mas nós vamos encerrar isso agora com uma palavra. Uma palavra que Deus nos der nesse momento, em nome do Senhor Jesus. A palavra que o Senhor nos der, nós vamos ler e vamos encerrar em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus! Eu vou dizer para vocês qual é a palavra que eu vou encerrar com vocês. É o livro de Ruth que eu estava falando. Aqui, ó. Eu não escolhi, mas está aqui o livro de Ruth. Aleluia! E sabe aonde? Aleluia! No finalzinho. Aleluia! No capítulo 4. Aleluia! No versículo 6. Deus está confirmando ou não está confirmando? Ele não pôs a palavra nos meus lábios. Não estou falando profeticamente nessa noite que Deus quer que você tire o sapato do teu pé. Porque quem, aleluia, vai te redimir é o Senhor. 4, 6 que diz: então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não dane a minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel, quando a remissão e contrato para confirmar todo negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Só isso. Deus está presente ou não está, irmão, aqui nesse lugar? Aleluia. Pode sentar, irmãos. Eu vou encerrar com isso aqui, porque eu não posso me desviar do que Deus pôs em meus lábios. Pois eu saí da minha casa dizendo: Senhor, eu não tive tempo para hoje fazer um estudo para trazer aos irmãos, e eu não gosto disso, Senhor. Eu gosto de examinar, passar o sábado examinando para trazer, e os dias de culto examinar para trazer aos irmãos uma palavra. Mas eu sei que o Senhor, por misericórdia, pode encher os nossos lábios, e Deus nos inspirou para falar sobre este hino da harpa, que na verdade muitos irmãos estão amarrados, estão parados, estão congelados e precisa descalçar-se. Aqui, quando ele descalçou, ele passou a sua autoridade para Boaz. O descalçar, esse costume aqui, ele deixou a sua responsabilidade. É isso que Deus quer: descalça, tira o sapato dos teus pés, entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa Ele agir no teu lugar. Não queira ser responsável por nada, aleluia, pela tua própria sabedoria, confiando em você mesmo. Desliga-te do que atrapalha a obra de Deus. Desamarra, sai do embaraço. Paulo diz que aquele que se alista para a guerra não se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou, aleluia. Nada nesta vida pode te embaraçar, isso te amarra. Como o demônio se materializou em forma de um homem, e durante um dia andou com uma jovem, isso é um testemunho que nós ouvimos, e andou com ela durante o dia todo. E quando ele passou em uma rua, havia uma casa de um cristão, e aquele demônio, aquele homem disse assim: este crente aqui, dessa casa, eu o amarrei na frente da televisão. Quando os crentes cantam, louvam, pregam, mas vivem amarrados. Quando o pastor falso disse que uma pessoa disse assim: eu estou com pressa porque dois cristãos, dois crentes, um casal, estamos com pressa porque não podemos perder a novela. E o pastor falso disse que vai ele e a novela do pastor deles para o inferno, porque eles disseram que o pastor deles tinha liberado. Liberado por quê? O pastor não tem que liberar ou não liberar, o pastor tem que ensinar o caminho da verdade. Novela é coisa de demônios, mentira, pornografia, piada, chocarrice, meninice, palavrões, nudismo, música profana dentro da casa dos crentes, inspiradas em sexo, em terror, em satanismo. Isso amarra a pessoa. Às vezes as pessoas estão com o seu navio, seu barquinho amarrado,
um hino bonito de se cantar, mas se deve refletir às vezes até nos hinos que foram inspirados por Deus. E na verdade, irmãos, nós precisamos tirar o que nos amarra, tirar o calçado, descalçar. Eu estou feliz porque Deus disse assim: abre a palavra que você vai ler aonde cair. Ai meu Deus, será que o Senhor está falando comigo? E fiz o teste. Lembrei da irmã Mira outro dia aqui no culto aqui. A irmã Mira acabou de falar em Isaías 55, deixa o ir no seu caminho, busca o Senhor. E ela disse: eu vou abrir a escritura, onde Deus falar é o que eu vou ler. Quando abriu, sai esse versículo, aleluia! É tremendo, irmão, Deus está aqui. Aqui não é lugar de pula-pula, a pessoa fala língua estranha em culto público. Não falamos às vezes, mas não temos esses atos, mas Deus manifesta poderosamente. Estava falando sobre o livro de Ruth, estava falando sobre Boaz, não tem nada marcado, minha Bíblia não está marcada, essa Bíblia aqui não tem marca, não tem folhinha marcando. Deus abriu para nós, foi o Senhor que abriu, para confirmar o que nós estamos falando, que nós temos que tirar o nosso ego, deixar o nosso querer, abandonar nossas vontades. Podemos até apresentar diante do Senhor. Aleluia. Sabe o que o Salmo diz? Diz assim: derramai perante Ele todo o vosso coração. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: ó, isso aqui está cheio de chave. O que você faz? Abre o seu coração diante do Senhor e ó, derrama, joga fora. Mostra para o Senhor: é isso que está no meu coração. Tem misericórdia de mim. Isso presta ou não presta? Isso é do Senhor ou não é do Senhor? É propósito do Senhor ou é propósito meu? O que está no meu coração? Derrama perante Ele o vosso coração. Derramai perante Ele o vosso coração. O que quer dizer isso? Desamarra-te. Tira o calçado. Aleluia, glória a Deus. Tira a tua autoridade. O varão tinha dito que não, eu vou redimir. O versículo 5 disse o versículo 4, ele disse, eu manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, e se há de redimir, redime-a, e se não houver de redimir, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Mas quando Boaz disse que deveria casar com Ruth, então ele não quis mais redimir. Ele voltou atrás. Deus propõe um caminho para você. Você está amarrado. E Deus disse: se você continuar fazendo isso, você vai ter algumas consequências. Tem condição de continuar? Não, Senhor. Então deixa comigo. Isso é descalçar. É você passar para o Senhor a responsabilidade. É você colocar nas mãos de Deus tuas vontades, o teu ego. O teu ego é o teu eu, o teu querer, a tua vontade. É isso. Ego é isso. O egoísmo, o ego, o egocentrismo, sua vontade interior, suas ideias, seus pensamentos, sua criatividade. Você tem que confiar ao Senhor. Como diz em Provérbios: confia ao Senhor as suas obras, e Ele endireitará os teus caminhos. Confia no Senhor as tuas obras, confia, põe na mão do Senhor, deixa na mão do Senhor. Então, irmãos, quando nós, na verdade, não nos desligamos, quando nós estamos grudados em alguma coisa, nossa vida, nossa alma está amarrada, está presa. Um pecado cometido, você entristece alguém com uma palavra, ou causa um escândalo, ou qualquer coisa contra uma pessoa. Você contaminou sua alma. Sabe de certo que a tua alma está amarrada. Está amarrada. Está amarrada. Para desamarrar, você precisa então consertar. Voltar atrás, pedir perdão, consertar com Deus. Aí ela desamarra. E você continua navegando com fé no Senhor. Existem muitas coisas que amarram as pessoas e amarram os crentes também. E se nós fôssemos relatar e relacionar, levaríamos tempo. Mas eu creio que dá para os irmãos entenderem que nós devemos viver uma vida livre, de confiança no Senhor.
nunca colocar nossa confiança acima do Senhor, autoconfiante, nunca ter essa autoconfiança mais do que a do Senhor, sempre nos humilhando, sempre reconhecendo que sem Deus nada podemos fazer. Jesus disse isso em João 15: sem mim nada vocês podem fazer. Mas muitos crentes estão agindo e realizando coisas sem perguntar para o Senhor, sem esperar a resposta de Deus, e Deus está de lado. O Senhor está do lado de fora, como na igreja de Laodiceia. E é verdade que nós precisamos tirar o calçado, tirar o ego, tirar nossas vontades, abandonar o nosso querer, fazer como Jesus ensinou: seja feita a tua vontade. Na oração que Jesus ensina aos seus discípulos, é exatamente essa palavra que ele fala: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando isso acontece, quando nós deixamos que a vontade de Deus prevaleça, nem sempre nós deixamos. Nós falamos que deixamos, mas nem sempre nós deixamos. Nós temos muito querer particular, nós temos muitos desejos particulares. Por que muitos irmãos ainda não se converteram, não se batizaram? Por que outras pessoas não estão na mesma comunhão conosco? Porque ele está cheio de vontades próprias, não abandonou, não se rendeu, não se converteu, não se arrependeu, ainda está amarrado. Quando nós aceitamos a fé, quando nós cremos, quando nós decidimos, determinamos em nosso coração que vamos seguir o Senhor, começamos a abandonar as coisas do mundo e passamos a nos unir na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo pensamento com os crentes que estão em Cristo Jesus. Porque muitas facções e divisões entre as igrejas evangélicas, uma para outra, uma denominação de outra denominação, porque muitas denominações estão diferenciando muito em relação à obediência à palavra. Eles estão criando suas próprias ideias, suas próprias doutrinas, seu próprio ritmo de culto, e aí estão ofendendo o Espírito e dizem que estão enriquecidos e não tem falta de nada, e dizem que estão certos. Mas outros irmãos não conseguem ter comunhão com eles, porque eles estão num caminho diferente do caminho santo do Senhor. Como poderíamos cumprir o Salmo 133, ó como bom e luxo, olha que os irmãos vivem em união? É claro, é bom e é suave que os irmãos vivem em união, mas essa união tem que ser pela palavra, pelo Espírito, não união da carne. Existe união da carne. Quer ver uma coisa? Nós estamos aqui na carne unidos, estamos várias pessoas aqui visitando, estamos aqui juntos, mas será que estamos unidos no mesmo Espírito? Será que aceitamos a mesma regra da palavra, não da doutrina da igreja da esquina, da outra da esquina, ou lá da rua de trás, ou da rua da frente, ou sei lá da onde? Mas será que esses irmãos, realmente eles amam a palavra? Será que o irmão batista, assembleano, metodista, será da universal, de qualquer religião, será que esses irmãos, todos, os irmãos aqui, amam mesmo a palavra? Ou será que estão amarrados em mensagens prometedoras? Tem que descer. Para Jesus entrar na tua casa, você tem que descer da árvore. Você é muito pequeno, você tem que descer. Você não se deu conta que você é pequeno? Por isso que você sobe em árvore para você ser visto. Quantas pessoas querem serem vistos? Quantas pessoas se arrumam para ser vistos? Estão subindo nas árvores, estão calçando um calçado que não é o calçado do Evangelho, é um outro calçado, e precisa descalçar, precisa descer da árvore para Jesus entrar na tua casa. Desce, desce, Zaqueu, porque hoje convém pousar na tua casa. Tira a sandália dos teus pés, porque hoje eu vou falar contigo. Tira, humilha-te diante de mim, que eu vou falar com você. Deus pediu ao povo que não tocasse em mulher durante 3 dias, lavasse suas vestes, limpasse de toda imundícia e santificasse, porque Deus iria falar com eles. Desce, porque Deus vai entrar na tua casa. Amém?